Seja bem-vinda, Su! É nós sempre! Tá com chazinho aí? Boa noite! Bora conversar sobre a paz? Bora? Você está onde agora? Claro, né? Temos sempre que conversar sobre a paz. Você está em casa? Está em casa? Ah, sim. Então, vamos começar nós? A nossa conversinha. Oi, Yasmin! Fernando! Tudo bem? Nossa, que honra! Yasmin, que bom que você chegou também para a gente conversar, porque a gente já ia começar a nossa prosa sobre a paz, né? Eu quero paz. E a gente está tão assim, necessitado, né, de sentir a paz. Oi, Janaína, que bom que vocês chegaram. E a gente está num momento assim, onde a gente está precisando tanto, tanto de experimentar. Oi, Yasmin. É, é, sentir a paz, pensar na paz, né? A gente vem vivendo, vem vivendo um tempo aí tão emblemático, tão, né, tão sem precedentes na nossa própria história, né? Tantas coisas acontecendo para todas as pessoas e para todas as famílias, né? Tantas dores que a gente está precisando enfrentar, né? Tantas dores que a gente está precisando atravessar. A gente aqui já teve outra oportunidade de conversar sobre o fato da dor não ser uma experiência em que a gente pode negociar ou evitar, né? A dor é uma experiência que a gente precisa atravessar, né? E ela nos transforma, né? Então, a gente está aí nesse momento, né, na nossa coletividade e também na nossa experiência pessoal, a gente está atravessando muitas dores, né, e eu penso que é muito importante, né, que a gente descubra em nós, reflita, medite sobre o sentido de toda essa experiência dolorosa que a gente vem enfrentando, né? E, obviamente, que existem outras coisas muito boas acontecendo. Né, um caminho de transformações e muitas coisas muito boas, mas é muito desafiador, né? E eu penso que o que a gente precisa, né, é paz. Aprender a trazer a paz para a nossa vida com o sentido de tudo isso que a gente está experimentando, né? Porque e é lamentável assim que a gente ainda observa tantas guerras em todos os níveis, né? Porque existem guerras em diversos níveis diferentes, né? Guerras coletivas, globais. Opa, voltamos. Tivemos uma pequena pausa aí na conexão, mas voltamos. Então, a gente está falando dessas guerras que são mais globais, mas a gente tem as guerras
grupais, né? A gente hoje observa a grande dificuldade que as pessoas estão tendo de apresentar para o outro a sua ideia, a sua perspectiva de vida, né? As suas convicções, e esses momentos têm se transformado em grandes guerras, né? Onde a ideia é sempre destruir a ideia do outro, e, enfim, sem que seja possível, né, uma escuta, né, e uma forma de apresentar a própria palavra sem que tenha que destruir o outro, né, por conta disso. Então, eu penso que eu acho que é fundamental. Eu senti um desejo muito grande de falar sobre isso, conversar com vocês sobre isso, até porque eu assumi um compromisso comigo profissionalmente quando eu fiz a formação holística de base na Universidade Internacional da Paz, que é a Unipaz, de ser uma militante pela paz, né, de trabalhar para uma cultura de paz, né? E aí a gente está aí na nossa tarefa juntos, né? Para a gente construir isso, né? Construir nas nossas relações, e aí a gente fica sempre questionando como que a gente vai conseguir, por onde a gente vai começar a construir essa cultura de paz, né? E aí a gente vai chegar sempre na gente, né? A gente vai chegar na gente, a gente vai chegar na nossa própria mente, no nosso ser individual, porque a gente não vai poder fazer muita coisa, né? Mas também a gente não pode desacreditar de que nós somos capazes de fazer alguma coisa pela paz pessoal, pela paz social e pela paz global, né, na relação do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo na sociedade e na relação do indivíduo com a natureza, né, que nos envolve. Então, a gente sempre parte, né, da gente. Por quê? Porque se a gente encontra a nossa paz, né, o nosso momento de paz, a gente pode garantir que em algum lugar no mundo a paz está acontecendo. A gente garante. A gente não pode garantir no mundo inteiro, mas se a gente consegue encontrar essa paz em nós, a gente garante que naquele lugar existe paz, né? E aí a gente, obviamente, vai irradiar, reverberar para o nosso contexto, né, de relação. E falando assim, até parece que é fácil, né? Porque a gente, não, agora eu vou ficar em paz. Não, a gente a gente é um complexo de energias, de afetos, de sentimentos, e às vezes a gente pretende, gostaria de sentir paz, e a gente não consegue encontrar essa paz, né? E quantas pessoas estão vivendo essa experiência de angústia, de ansiedade, enfim, de tudo isso que é produto do medo, né? Produto do medo. A gente hoje vive, né? A gente está vivendo um tempo sob essa égide do medo, né? Principalmente o medo da doença. E aí, quando a gente fala da doença, medo da doença, a gente não está falando só
da doença física, da doença no corpo da gente, né? A gente não está falando só de Covid, a gente não está falando de dengue, né? Nem se fala mais de dengue, mas a gente não está falando mais de... a gente está falando da doença de uma maneira geral, que está aí também, aparecendo e se manifestando para nós a todo instante, né? Mas tem também as doenças emocionais, né? A gente que trabalha com a emoção, com o coração humano, né? Com a alma humana, a gente percebe também, né? O quanto existem doenças emocionais que também se desenvolveram nesse período, e as doenças de conceitos, as doenças mentais também, né? Mas também a gente tem as doenças sociais. Tem as doenças sociais, a gente tem a fome, a miséria, o desemprego, a desigualdade social, né, as diferentes oportunidades, né, que a gente sabe que é fato, né, na nossa sociedade, na nossa sociedade adoecida, né, porque perdeu a conexão para construir uma sociedade pacífica, uma sociedade de paz, uma cultura de paz, né? Mas a gente também tem a doença, assim, a doença que acontece na nossa relação com a natureza, né? E aí a gente observa, né, tudo que aconteceu, né, na nossa relação com a natureza, à nossa volta, né? E a gente pode resumir a relação, né, da grande maioria da humanidade com a natureza como sendo uma relação de desrespeito e de violência, né? Não é só uma questão de devastação, que a gente está destruindo o planeta, e que, enfim, eu acho que a gente até tem uma certa prepotência. Eu sou dessa ideia de que a gente até age com uma certa prepotência quando a gente imagina que a gente é capaz, né, como humanidade, de destruir o planeta, e que o planeta corre risco. Eu acho que isso é até uma certa infantilidade, né, porque o tanto de tempo que o planeta está aí, e o tempo que a nossa espécie evoluiu para circular na face da Terra, na face dessa Terra maravilhosa, com o formato que nós temos, com a capacidade de comunicação e de conhecimento e de pensamento que nós temos, né? O que vai acontecer é que, se a gente não estabelecer uma relação equilibrada com a natureza que nos envolve, e nós somos absolutamente dependentes dela, nós é que sucumbiremos, né? Somos nós que corremos risco, não é o planeta. Mas eu penso que eu sou bastante otimista com relação a isso. Eu acho que a gente está num caminho de evolução, né? E quando eu proponho falar de paz, é porque eu acredito que nós estamos muito próximos, né, de encontrar respostas para a paz, né? E eu penso que, porque eu já ser otimista demais? Não, eu vejo isso, né? Quantas pessoas já estão envolvidas em estabelecer uma nova visão da vida, para estabelecer uma relação mais harmoniosa, uma relação mais pacífica com esses diversos setores da vida, né? E
E eu penso que isso é uma questão de tempo, porque a vida, ela fala com a gente, e a vida, ela toma o lugar. Então, na medida em que as pessoas começam a se apropriar desse discurso de cuidado, desse olhar mais amoroso, né, para si, para os outros e para a natureza, né, eu acho que a gente já pode ser otimista, sim, né, porque a vida vai invadir, né, para mim, vida, são 3 sinônimos para mim. Vou tomar um chazinho, vocês pegaram de vocês para o nosso chá de hoje? Para mim existem mais, quando eu falo de vida, eu posso falar de Deus, eu posso falar de amor, né? Então, eu acho que quando eu falo vida, né, a relação com essa vida, essa fonte criadora de todos nós, né? Eu acho que parece que provoca um melhor entendimento, né? Porque a gente acabou descaracterizando muito essa palavra Deus, né? Quando a gente fala Deus, aí parece que já dá um monte de interpretações equivocadas, mas no meu entendimento, quando eu falo Deus, eu estou falando de vida, vida que cria, né? Ou então estou falando de amor, que também é a matéria-prima de tudo que existe, né? Lá nesse plano maior, onde tudo é concebido, né? Onde tudo é, em princípio, uma ideia sem forma definida, mas que vai ganhar, né, expressão, vai ganhar um movimento de energia e vai acabar configurando para nós essa experiência na matéria. Essa fonte é amor, né? E eu tenho uma frase que uma vez eu é de minha autoria essa frase, ela se apresentou para mim no meu pensamento, num momento lá de reflexão, e a frase é a seguinte, que eu gosto muito, ela diz, o amor, ele não pede, ele manda. O amor não pede, o amor manda. Ou a gente obedece, ou a gente adoece. Então, isso que acontece, né? Porque às vezes a gente pensa que o contrário, né, do amor é o ódio, não. Assim como o contrário da vida não é a morte. O contrário do amor é o medo. O contrário da vida, né? Não, o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o renascimento. A gente está sempre renascendo. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto de paz, e a gente está falando, né, nesses diversos setores onde o medo tomou conta, né, e aí restringiu a expressão amorosa, e aí a doença se manifesta, né? E a gente fica frágil para enfrentar esses desafios que vem de toda hora, né? Toda hora a gente é bombardeado de germes, de vírus, toda hora, essa é a nossa vida, né? Não existe nenhum momento onde a gente não está sendo assediado por esses germes, por esses do ambiente, tentando penetrar no nosso organismo, e por isso a gente tem um sistema de defesa,
E o nosso sistema de defesa, que é o timo, e a gente já conversou também em um outro momento sobre isso, é o correspondente, né? Na psicologia, a gente tem um correspondente para o timo, que é o sistema imunológico físico, corporal, a gente tem a nossa identidade. Então, nós precisamos saber verdadeiramente quem somos, quais são as nossas fronteiras, né? Quais são aqueles organismos, aqueles micro-organismos que fazem parte do nosso ecossistema, desse ecossistema que somos, né? E dessa maneira saber, né, quem é daqui, quem faz parte do meu sistema, dessa coletividade que eu sou, que o meu organismo é, e quem não é. Então, muitas vezes acontecem essas confusões, né, e a gente vai enfraquecendo do ponto de vista individual e esquecendo quem a gente é, né, esquecendo que é importante, é muito importante que a gente saiba cuidar da gente também, né? E cuidar de como a gente está promovendo a higiene, né? E não é só a higiene do nosso corpo, mas a higiene da nossa mente. E para falar de paz, né, a gente precisa falar dessa higiene mental, falar desses pensamentos que sustentam as nossas práticas na vida, né? E existe, né? Então, é importante a gente entender que nós somos seres de expressão, né? Nós somos seres energéticos, né? E a nossa energia, que é pulsante, ela precisa, né, se expressar, né, nessa relação com a vida. E existem 3 planos, né, básicos, assim, para a expressão dessa energia na nossa relação, no viver, né? O plano mental, o plano emocional e o plano físico. Então, quando a gente fala de paz, e é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, é preciso ter paz de espírito, né? Paz de espírito. O que eu quero para mim? Paz de espírito. Obviamente que a paz é uma condição espiritual. A paz, ela pode acontecer nos momentos de dor, ela pode acontecer nos momentos de tristeza, né? Ela pode acontecer nessas experiências dolorosas, nessas experiências onde a gente precisa atravessar a dor, né? Mas a paz, ela vai desaparecer diante da desesperança, vai se transformar em desespero. A paz, ela vai desaparecer numa condição de apego, né? Não tem lugar, né, para paz numa experiência de apego muito severo, seja lá com o que for, some a paz de espírito, né? Não tem, a paz não acontece, né? Ela some, ela desaparece na hora de viver, por exemplo, o ciúme, a inveja, a indiferença, o ódio. Esses sentimentos realmente já são uma distorção, né? Do que a gente busca, porque todos nós buscamos em todas as nossas escolhas
equivocadas ou não, né? Mas a gente está buscando a nossa inteireza, que é também uma outra maneira da gente dizer que a gente está buscando a nossa paz de espírito, que significa ter paz no plano mental, ter paz no plano emocional e ter paz no plano físico. Né? Mas como é que é paz no corpo? Né? Quando a gente fala assim, paz no corpo. Paz no plano físico é paz no corpo. Como é que é ter paz no corpo? Eu acho que a gente experimenta hoje em dia um ritmo de vida, né? Isso mudou bastante com essa experiência da pandemia, mas a gente vivia numa experiência de um ritmo muito acelerado, uma exigência muito grande do nosso corpo, uma falta de cuidado com o relaxamento, com a alimentação, com o sono, né? Enfim, com o descanso, né? E óbvio que a gente não estava em paz física, e obviamente isso aí acarreta, né, as doenças físicas também. Então, há uma sequência, assim, vamos pensar, né, porque para pensar nas saídas para uma experiência de paz, a gente tem que pensar numa sequência, assim, vibracional. Então, a gente pensa na paz mental, nesse plano mental, que é um plano, né, de ideias, é um plano bastante imaterial, naturalmente imaterial, é a ideia, representada inclusive pelo elemento ar, né? Então, é essa coisa que não tem muita forma. Depois, a paz emocional, né? Buscar pensar na paz nos nossos sentimentos. Nos nossos sentimentos. Agora, uma coisa tem uma relação, né? Os nossos pensamentos, eles têm uma interferência direta nos nossos sentimentos, que já entra num terreno em nós, na nossa experiência de ser humano, esse composto humano, a gente já, a experiência da emoção e dos sentimentos é algo que já entra num terreno mais vibracional, de uma energia mais viva, né, de uma energia mais com o formato da água, né, o ar, que é assim volátil, que não tem essa forma, não, a água já tem uma forma, né, e ela busca caminho, a água tem força, e ela busca caminho de expressão, ela vai cavando, né, o que a água faz? A água cava o leito, né, para o caminho que ela quer, assim como ela vai cavar também no nosso corpo, e aí a gente chega nesse terceiro plano, que é um plano onde a energia está mais densa, ela está mais congelada, né? Ela tem esse formato de terra, de leito para as nossas emoções, para as nossas águas, para os nossos sentimentos. E nessa forma, né, como o pensamento interfere nas nossas emoções e as emoções se cristalizam ou não, né, elas se expressam a partir do nosso corpo, né? Não existe nada na nossa experiência agora que aconteça fora do nosso corpo, né? Existem aí algumas doutrinas, né, que inclusive descaracterizam ou dão menos importância para o corpo, mas isso não é possível dentro de uma psicologia mais transcendental, transpessoal, que faz que tem essa visão do ser como um composto humano,
né? E aí o nosso corpo é o nosso templo sagrado. Oi, Jaqueline, boa noite, querida. Esse é o nosso templo sagrado, né? Onde nós habitamos, é a nossa casa primeira, né? Então, e dessa maneira, o que que a gente precisa, né, para pensar na paz? Porque a paz, olha, a palavra paz, eu até, vocês que estão aqui comigo, eu vou sugerir, né, uma experiência muito simples, muito simples. Você vai respirar profundamente, né, vai fechar um pouquinho os seus olhos, vai respirar profundamente, e vai pensar na palavra paz, vai abrir a palavra paz na sua tela mental. Então, respira um pouco comigo, ó. Pensa na paz, abre um letreiro luminoso da palavra paz. Não precisa ser muito, não. Um pequeno instante. E o que a gente experimenta? Se vocês quiserem colocar aí, né, o que vocês experimentam com isso, porque isso aí pode ser um exercício cotidiano, disponível para toda hora que a gente sentir que a nossa paz está sendo roubada, né? A nossa paz está sendo desviada ou esgarçada de alguma maneira na nossa experiência. A gente respira, abre espaço no nosso peito para a gente ser, para a gente habitar, e a gente coloca a palavra paz na nossa tela mental. Imediatamente, depois vocês podem colocar se a experiência foi outra, ou com uma palavra. Mas, para mim, imediatamente, a experiência se transforma em descanso. Descanso. Paz é a experiência do descanso no caminho, nesse caminho que a gente faz. Porque a gente tem muitos desafios, a gente tem muita coisa para lidar e realmente a gente precisa encontrar equilíbrio para estabelecer essa relação com a nossa existência, com as nossas experiências existenciais. Né? Então, não dá para a gente fingir que não tem nada para fazer, ou fingir que não tem problema nenhum. Paz não é fingimento. Paz não é negação. Paz é confiança. Roberto Crema, que é hoje o reitor da Unipaz, ele fala muito disso, fiar com. Então, eu dou meu fio, eu dou meu pontinho, aí o outro dá outro pontinho comigo, e a vida vem e me devolve um pontinho. É confiança. Mas não é fingimento. Paz não é negação. Paz é uma experiência de descanso no nosso ser total. Né? Um momento onde a gente encontra acolhida para nós mesmos dos nossos sentimentos, em nós. Né? Quem acompanhou as outras prosas aqui na hora do nosso chá, vai lembrar que eu falei, né, de que a nossa casa, a casa que a gente precisa morar é a casa dos nossos sentimentos. A nossa casa são os nossos sentimentos. Então, a paz é o descanso na nossa casa. É aquele momento onde a gente chega em casa e se sente abrigado, se sente
no conforto, no abrigo e na segurança, para a gente poder descansar, para a gente poder relaxar. E aí a gente encontra paz. Então, é ser capaz de acolher os nossos sentimentos, né? E na nossa casa, e descansar. Ah, mas como é que a gente descansa com um sentimento de tristeza, de dor absoluta do que está acontecendo? Realmente, é difícil. Mas quando a gente, imagina que quando a gente está sofrendo, né, muitas das vezes, a única coisa que a gente quer é ficar quietinho no nosso canto. Quantas vezes a gente fala isso? Quero só ficar quietinho no meu canto. Quero ir para minha casa e ficar quietinha lá no meu canto. Existe dor, existe o sofrimento. Mas o amor, a vida que somos, chama, né, indica que a gente está buscando paz, que a gente está buscando esse descanso para a nossa alma, para que a gente possa acolher tudo aquilo que a gente está enfrentando. Mas aconteceu uma coisa, assim, no caminho da humanidade, que atrapalha muito isso. Que atrapalha que a gente realmente possa encontrar um cantinho para a gente descansar dentro da gente. Encontrar essa paz, que é o descanso da nossa alma. O que aconteceu foi que a gente se separou. A gente se separou de tudo. A gente criou uma separatividade das coisas, né? Pensando, por exemplo, né, como a gente está falando assim na doença individual, na doença que é pessoal, né, que é uma doença mental, emocional e física, a doença social, a doença da natureza, da nossa relação com a natureza. A gente criou, né, a gente foi um caminho aí de desenvolvimento e a nossa mente separou tudo. Mas não foi sempre assim, não. As culturas antigas, né, os povos antigos, eles viviam em absoluta harmonia com a natureza, e absoluta harmonia entre eles, até que depois começaram a chegar as guerras, mas houve esse tempo. Aí a gente separou, é só a gente pensar, por exemplo, que quando a gente pergunta para uma pessoa, me mostra a natureza, né? Me mostra, olha, que coisa linda, eu estou num campo maravilhoso, um jardim lindo, tanta natureza à minha volta. Vocês conseguem perceber a separação nessa frase? Porque essa é a frase que diz assim, ó, eu estou aqui, a natureza está lá. Porque se a natureza está em minha volta, então quem sou eu? Quem sou eu perdido aqui no meio dessa natureza? Não, eu sou natureza. Poderíamos dizer naturalmente, como é linda a natureza que eu pertenço. Mas eu não digo assim, eu tenho uma natureza exuberante, a maioria das pessoas dizem, eu não digo não. Quem me conhece sabe que eu não digo. A natureza à minha volta é tão exuberante. Não é a natureza que você pertence. A natureza da qual você faz parte é maravilhosa.
E aí, com essa ideia de que a gente é separado da natureza, né, as coisas começaram a ter um grande problema, porque esse pensamento, né, porque aí a gente não falou, lá na propaganda aí da nossa conversa de hoje, a gente falou que a gente ia falar sobre a roda da destruição e a roda da paz. Por que roda? Primeiro a gente entender por que roda. Porque roda é o indivíduo que sai para a sociedade, que estabelece uma relação com a natureza, que produz novos indivíduos. Percebe que é uma roda? Indivíduo, sociedade, na natureza nascem mais indivíduos que vão para a sociedade, que vão na natureza e vão. Então é uma roda. E o indivíduo ele tem 3 campos de manifestação: mental, emocional e físico, né? Aí, o pensamento, né, dentro dessa fantasia da separatividade, por que eu digo que é uma fantasia? Eu aprendi isso na minha escola, né? Eu gosto muito de dizer a minha base, que é a Unipaz, como uma escola de especialistas para uma cultura de paz. Então, quando a gente cria essa separatividade, que é uma fantasia, porque a gente vai entender, porque nós não somos separados de nada. Por isso é que é chamado de fantasia, né? E aí, eu começo a me fragmentar também internamente. A minha mente não tem nada a ver com a minha emoção. Eu estou separado de tudo. E como eu estou separado de tudo, aí o que aparece quando a gente tem essa ideia de que a gente está separado de tudo? O que aparece? O medo. Medo de quê? Medo de perder. Eu tenho que pegar. A minha mente diz que eu sou separada de tudo, de todos. A mente diz que existe que tudo, para mim, está lá fora, que não tem nada aqui dentro de mim que me baste. E aí, o que acontece? As minhas emoções ficam fragilizadas, porque se está tudo lá fora, então eu fico com medo de perder. Então eu me apego. Né? Me apego a ideias, me apego a coisas, me apego a pessoas. E eu quero tudo ali, aí começa a aparecer uns sentimentos horrorosos, né, que doem, e pior do que doer, porque dor faz parte da vida, pior do que doer, deixa a gente sem rumo, deixa a gente perdido, confuso, fraco. E aí, obviamente, que esses sentimentos comprometem as nossas relações, e aí, no nosso corpo, eles começam também a se manifestar como uma grande fragilidade, né? Porque aí a gente não sabe também como cuidar desse corpo, e espera que o outro cuide, e aí vem também alguns hábitos, né, que são também hábitos ocasionados por essa separatividade, que são hábitos de que, não, eu tenho que consumir tudo agora, tenho que consumir a vida, consumir o prazer, consumir agora tudo, porque senão eu posso perder, e aí desenvolve hábitos ruins, hábitos que não são saudáveis, né, hábitos alimentares, enfim, vícios. E aí, o que acontece? Prestou atenção nesse ser, né, separado de tudo? O que ele fica? Ele fica vulnerável, fica acuado. A paz está passando longe disso. Aí ele vai para a relação, vai para a sociedade.
E ele vai se unir aos outros. Ele vai encontrar muitos semelhantes. Aí vai construir uma vida social também com base nisso. É uma cultura, vai desenvolver uma cultura, porque a cultura é a mente da sociedade. A sociedade também se expressa nesses três aspectos. Do ponto de vista mental, a cultura. Do ponto de vista emocional, é a vida social, são os valores, são os encontros, né, que traduzem os traços culturais, né, a mente se manifestando ali naqueles hábitos. E aí, quando a gente vai para o corpo da sociedade, né, a gente experimenta também essa desordem na estrutura que sustenta, né, a vida social. As desigualdades. Porque se eu estou separada e eu me apego, tem que ser o meu primeiro, tem que ser a minha ideia. Tem que ser a minha ideia, tem que ser a minha escolha, tem que ser para mim, porque se vai faltar, e eu quero mais, porque quanto mais eu tenho, quanto mais eu tiro de tudo, mais eu me iludo de que eu sou separada. Mais eu me iludo. Porque aí a gente vai chegar na natureza. Na natureza também tem essas três instâncias, né? A mente da natureza, o corpo da natureza. A emoção da natureza. E aí vão fazendo distorções na natureza, do ponto de vista mental, né? Uma ciência desconectada. As pessoas falam muito a ciência como um Deus na nossa cultura. Eu sou cientista, eu tenho todas as minhas bases teóricas nas minhas práticas, fundamentadas na ciência, integradas na minha vida, mas é preciso que a gente saiba distinguir a ciência que é conectada com a vida. Porque existe uma outra ciência que está a serviço da separatividade. Então, não vamos confundir, né, de que só porque é ciência, né? Vamos avaliar se ela não está promovendo a segregação ainda mais, a separação ainda mais entre as pessoas e uma perversão, uma invasão, uma violação, essa é a palavra que eu queria, uma violação da natureza, como ela se apresenta há milhões e milhões de anos, se construindo, né? Já imaginaram, por exemplo, o que é uma alteração genética? O gene, né? Informação é ancestralidade, é muito tempo que aquela informação foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. E aí as pessoas acham que né, os cientistas serão capazes de saber manejar isso. É preciso ter muita responsabilidade, muita ética, né? Eu tive uma professora lá na Unipar, uma grande amiga, que ela fez trabalhava, dava aula de nutrição, que é a Luciana e ela dizia para a gente assim, olha, gente, quando eu comecei a estudar bioquímica,
eu não tive mais dúvidas sobre a existência de Deus. Nunca mais esqueci, ela é uma pessoa maravilhosa. De vez em quando ela tem umas lives aí também, vou postar aí para a gente não perder. Sabe, a numerologia do universo é um negócio com uma perfeição que a gente fica encantado, não é possível, né, que não haja uma mente brilhante e perfeita por trás de todas essas coisas. Outra coisa que está acontecendo, por exemplo, com essa questão da separatividade, é como as pessoas estão mexendo no seu próprio corpo, e aí se entupindo de hormônios, hormônio para isso, hormônio para aquilo, alterando totalmente a sua base. A gente está aí enfrentando um momento polêmico, né, em relação a uma doença, e uns têm uma opinião, outros têm outra opinião, já conversei com os médicos que falam uma coisa, já conversei com outros, enfim, todos são cientistas. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque o que a gente precisa reconhecer de uma vez por todas é que nós não somos separados de nada. Não somos separados, e isso eu vou dizer para vocês, que quem confirma para nós isso é a ciência de ponta, top de linha que a gente tem hoje, né, da física quântica. Não somos separados uns dos outros. E se a gente trabalhar em cima dessa ideia de que somos separados, esse pensamento distorcido de que somos separados, a gente vai entender que somos unidos, que somos um. Esse é o fundamento do holismo. Somos um corpo todo. Não nos separamos, nos afetamos. Temos uma ilusão aqui de que somos separados, porque existe uma interpretação do nosso cérebro para essa imagem que a gente tem, que um dia vai se dissolver todinha, né? Mas nós somos unidos. E se a gente conseguir modular a nossa mente para essa ideia de que fazemos parte de um grande corpo, unidos, nós vamos modular o nosso sentimento em relação a nós mesmos, aos nossos medos, aos nossos apegos, aos nossos desesperos, diante das dores que a gente precisa enfrentar, diante dos desafios que a gente precisa enfrentar, a gente vai mudar isso que sentimos em relação a nós e vamos encontrar um pouco mais de paz nessa conexão. Isso é conexão, isso é religar. É o que as pessoas buscam quando elas vão para os templos religiosos. E encontram, algumas encontram, outras não. Outras encontram na floresta. Porque isso não depende do lugar, depende da busca. Deus não faz escolhas, como as pessoas costumam dizer por aí. Deus não tem preferidos. Amor é amor. Ser perfeito é ser de amor. Então, ele não tem preferidos. E aí, né, eu encontro paz nessa relação, né, nessa conexão. E, obviamente, que quando vou para as minhas relações sociais, para o meu encontro fora de mim, eu vou de uma forma pacífica. Eu vou compartilhando. Eu não vou querendo devorar o outro, eu não vou querendo tirar ou ocupar o lugar. Não, eu vou compartilhando. Eu vou ter uma perspectiva diferente, né, daquilo que eu necessito.
E aí a gente encontra um antídoto para a ganância, por exemplo, de que é aquela coisa que eu tenho que acumular, 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 não interessa se está faltando para ninguém, mas eu que tenho que acumular. Então, quando a gente pode ir para a relação com o outro, sabendo da nossa conexão e de que aquele outro, ele não está fora de mim, ele faz parte de mim, ele não está separado de mim, somos todos juntos. E aí o que é meu, eu compartilho. Eu tenho esse pensamento de que o bem que eu fizer para ele, eu estou fazendo para mim também. Obviamente que essa sociedade vai estabelecer uma relação completamente diferente com a natureza. Não vai para a natureza devorar a natureza, desrespeitar a natureza, desrespeitar a vida que se manifesta na natureza. Por quê? Porque a natureza sou eu. Essa natureza me compõe porque nós somos um. Então, essa é a roda da paz. A roda que parte do indivíduo que não se vê desconectado de tudo, que não se vê separado de tudo. Aquele que roda, né, e vive em paz na sociedade e vai estabelecer uma relação com uma natureza e vai cuidar dessa natureza de uma outra forma, né, onde vão nascer outros indivíduos que vão compor uma nova sociedade e vai ter uma relação diferente com a natureza, que vai brotar novos indivíduos, viram a roda da paz? Essa é a roda da paz. Isso é a base do holismo. Somos todos um. O todo maior está contido em nós. Não estamos separados de nada. Né? Por exemplo, a gente vive aqui na Terra nutridos de uma energia que vem do céu. A gente é nutrido dessa energia que vem do céu. Aí a gente sabe cuidar da natureza. Ontem mesmo a gente estava numa reflexão sobre isso. A gente sabe cuidar da natureza, a gente recebe, né? Sabe que a natureza, as plantas, os vegetais, os animais, eles são influenciados e recebem essa energia do céu, mas nós não. Essa energia não nos afeta em nada, não compromete em nada. Então, isso é a separatividade. Nós somos parte de um grande cosmos. Esse cosmos também é o nosso ambiente. Né? E o que é cosmos? Cosmos é ordem, cosmos é beleza, cosmos é harmonia. Não é caos. Não é desordem. Então, nós precisamos reconhecer que somos natureza, que somos vida. Não que temos uma vida ou que estamos numa natureza. Somos natureza, somos vida. E é dentro dessa perspectiva que a gente busca trabalhar para divulgar essas ideias sobre a cultura de paz, né? Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês já sabem, todos que estão aqui hoje comigo, eu adoro essa conversa, gente. Adoro vocês aqui comigo para a gente levar essa prosa. Mas não sei se todo mundo já sabe que eu tenho me especializado e já estou numa fase de conclusão do meu curso de astrologia humanista,
E as pessoas perguntam, né, o que é astrologia, as pessoas não conseguem entender muito bem, parece que é um negócio assim, separado, né, o cosmos está separado também. E eu gosto de dizer que eu estou aprendendo, eu aprendi a olhar para a astrologia humanista como uma agricultura orgânica do ser aqui na nossa terra. Uma agricultura orgânica. Cuidar, conhecer, qual é a terra que é melhor para isso? Qual é o momento que a gente está vivendo no céu, no sol? Qual é o melhor sol? Tá seco aqui, enfim, onde está faltando água? Né? Como essas energias chegam até nós? É uma agricultura, mas é uma agricultura do ser integral, uma agricultura orgânica do ser integral, porque ele é devolvido para esse lugar, seu lugar natural, seu lugar de ser natureza. Hoje, por exemplo, a gente está, eu achei, não programei isso não, mas hoje é o dia 1º de fevereiro, uma lua nova no signo de Aquário. Vocês sabem o que isso significa, assim, para a astrologia? Significa a lua nova, que ela vai lá daquele lugarzinho, daquele templo que ela se fechou lá com o sol, ela vai trazer uma energia toda renovada para pouco a pouco ir derramando em cima da gente e provocando na gente uma sensação de início, novas ideias, novos ideais, né? Aquela coisa de uma renovação do que passou. Então, a lua nova vai trazendo isso, essa energia, né? Lá de dentro daquele templo que ela fechou lá com o sol. E o sol, ele está numa posição agora e de uma energia que é a energia de Aquário, que é uma energia para a renovação, a energia para olhar para o que vem aí na frente, no futuro, uma visão mais ampla de algo mais que nós podemos esperar para nós. Traz essa presciência do futuro para nós como algo em que a gente vai poder clamar por isso, né? E clamando, né? A gente vai atraindo, a gente vai buscando, a gente vai vendo, né? Tem uma frase que eu acho muito aquariana, do Fernando Pessoa, que ele diz assim: o homem não o homem é do tamanho dos seus sonhos. Não, o homem não é do tamanho do que ele vê, do que ele faz. O homem é do tamanho dos seus sonhos, aonde os seus olhos alcançam. Assim é a energia de Aquário, né? É uma energia de revolução sem revolta, nada de revolta. Mas então, imagine, olha, 1º dia do mês, numa lua nova em Aquário, lunação, estamos começando a lunação de Aquário, aproveita essa energia que o céu está dispondo para nós, como está dispondo para todos os outros seres da natureza. Mas a gente se deixou de fora, a gente acha que com a gente não afeta. Não, é isso que é para mim a astrologia humanista, é uma agricultura orgânica do ser integral aqui na Terra, nessa experiência na Terra. Eu acho que eu já estou falando muito, né, gente? Então, vou aproveitar esse finalzinho para fazer um convite, né, que é para o nosso evento que vai acontecer agora em março, dia 18, 19 e 20 de março, a 6ª vivência transdisciplinar holística, e dessa vez a gente vai penetrar esse terreno maravilhoso do cosmos, né, através da astrologia humanista, obviamente, e a gente vai conhecer, transitar por esse céu que nós somos, conhecer todas essas energias que nos formam, que nos movem cada dia,
para a nossa vida, né? E não serão 3 dias, vai ser logo numa alunação maravilhosa, uma lua cheia de peixes, a lua vai estar em Virgem, a gente vai falar sobre isso, porque eu estou muito entusiasmada, quem me conhece sabe que eu estou muito entusiasmada com esses assuntos, e quando eu me entusiasmo, eu gosto de fazer a coisa bem bonita e bem agradável, e vai ser próximo do equinócio de Áries, né? Então, abrindo o ano novo astrológico. Vai ser uma experiência bem legal se vocês quiserem participar com a gente, vai ser muito divertido, vai ser muito lúdico, vão ter momentos de meditação profunda, mas vai ter também uma feira de artesanatos, né, uma exposição de artesanatos dos nossos artesãos aqui de Magé, pessoas maravilhosas e amigas, e o evento vai acontecer no estúdio Surya Namaskar, da minha amiga que está trabalhando comigo, a gente está produzindo esse evento juntas, e está sendo uma experiência muito legal. Vai ser o estúdio da Thelma, que é instrutora de yoga e é também consteladora familiar, e uma pessoa maravilhosa. O estúdio da Thelma é na Cachoeira Grande, eu sempre confundo Cachoeirinha e Cachoeira Grande, mas é Cachoeira Grande, aqui na estrada, aqui que liga Santo Aleixo a Piavetá, e um lugar maravilhoso, um lugar que a gente já se encontrou lá com outras pessoas que também estão buscando paz, porque essa vivência transdisciplinar tem essa proposta, é a proposta de disseminar a cultura de paz, né? E disseminar a cultura de paz é a gente trabalhar cada vez mais contra a ideia limitante da separatividade, que é só uma fantasia. Tá? Então, quem tiver interesse em estar conosco, serão 3 dias na sexta, no sábado o dia inteiro, na inscrição está incluído o almoço, enfim, e no domingo pela manhã, a gente encerra no domingo, a 13h, e vai ter música, vai ter diversão, e vai ter encontro de paz, porque o lema da nossa vivência é: eu quero paz. E você? É isso, gente. Quem quiser mais informações sobre o evento, é só ir lá no nossa bio, tem um link lá, ou então entrar em contato pelo direct, e meu celular está por aí circulando também. Tá bom? Podemos ficar por aqui? Deixar a gente fala pra caramba, né? Vocês ficam aí comigo? Bia, você está falando que amei? Aí, minha filha, vai me dando, vai não lia na doida. E ela vai falando, vai falando. Suzy vai. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Vamos encerrar? Ó, beijo para todos. Rô, beijo. Bia, show. Gostei de te ver aqui. Vi que Zélia entrou também. Dá um beijo nela para mim, tá bom? Ó, então pega lá, Bia, pega as informações na bio, tá? Fica com Deus, gente, ó. Fui, hein? Um chazinho para brindar a paz. Somos um e somos amor. Tá bom? Beijo. Vou desligar. Ok? É só aqui, né? Tem certeza? Encerrar vídeo.